Economia, com Ivana Moreira. Tá, tudo bem. Bom dia, Ivana. Bom dia. Tudo bem, Ivana? Tudo bem. Diga-me lá, explique-me um pouco sobre os juros, porque eu te confesso, juro por Deus que não sei nada disso, diga. Por que só sobe? Enfim, como a gente já contou aí, hoje a semana começa com a perspectiva de aumento da taxa de juros, a Selic. O novo presidente do Banco Central vai comandar nessa semana a sua primeira reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária. Essa reunião será aberta amanhã e deve ser concluída na quarta-feira, e não há ninguém no mercado financeiro que não aposte em elevação da taxa Selic. A expectativa é de que o aumento seja de pelo menos meio ponto percentual, subindo aí de 10,75 para 11,25 ao ano. E, inclusive, o mercado prevê que vai ser um ciclo de alta um pouco demorado, aí, que a taxa continuará subindo aos pouquinhos até o fim do ano e não deve chegar a dezembro em valores menores do que 12,25% ao ano. E por quê? Porque o país precisa elevar a taxa de juros, que já é a mais alta do mundo na comparação aí entre os países. O principal é a pressão inflacionária. A gente já falou aqui muito sobre isso. Isso é o que está preocupando mais o governo. Há fortes indícios, boas razões para acreditarmos que a inflação de 2011 vai ficar acima da meta estabelecida, que era de 4,5% para 2011, para esse ano. E tudo indica que será muito difícil fechar o ano com a inflação nesse patamar. Se medidas não forem tomadas, certamente a inflação ficará bem mais alta, com um desvio bem significativo em relação à meta. É bom lembrar que em 2010 a inflação ficou em quase 6% ao ano, foi de 5,91%. E aí, por que essa inflação está tão alta? Por que ela subiu? Houve um desvio tão acentuado da meta que o governo tinha. É um pacote de causas, mas com três causas principais. A principal delas é o preço dos alimentos, dentro e fora do país. Assim, as commodities alimentares subiram muito no mercado internacional, e commodities, estamos falando aí de soja, milho, mas também houve um crescimento grande de preços no mercado interno. E falando de dentro do Brasil, as chuvas no Sudeste aí das últimas semanas viram uma preocupação a mais, porque ela acabou ali com algumas plantações, algumas verduras, coisas desse tipo, e que certamente já vai haver algum impacto disso no início do ano. Existe um índice que sintetiza num único indicador a inflação dos preços agrícolas, que ele chama CRB Food. Esse índice é um índice internacional. Ele mostrou que os preços agrícolas subiram 15% só nos últimos 45 dias, para a gente ter uma noção de como esse fator é hoje preocupante e precisa de medidas rápidas. Outro motivo que explica a alta da inflação são os gastos públicos, que estão crescendo, precisam ser controlados. Houve expansão de investimentos do governo, isso tem um preço, inclusive em programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, e a conta chega. Então, gastos públicos é um item de fator de pressão inflacionária. E o último item é a inflação de demanda, né, que é a pressão, porque a população com maior poder aquisitivo está consumindo mais, comprando mais. Então, você tem uma demanda maior quando, em alguns setores, a oferta ainda não é suficiente para atender essa demanda. E aí cria alta de preços, que é a consequência natural. E aí, um segmento interessante de reparar isso, inclusive, é em serviços, que tem contribuído para a composição da inflação. Vou dar um exemplo básico, qualquer mulher entende. Cabeleireiro. Todo mundo está com mais dinheiro para gastar no salão, fazer mais chapinha, fazer mais escova. E aí a mesma cabeleireira não tem condição de atender essa clientela que ficou maior. O que acontece? Demanda, a tabela procura, sobe. demanda, procura, e eu tenho certeza relação, que as mulheres sabem o quanto subiu o manicure, o quanto subiu o cabelo nos últimos tempos. E isso é o tipo de coisa que, inclusive, não dá para importar para suprir a demanda. Então, essa inflação, inclusive no setor de serviços, é hoje também preocupante, e é para isso que o governo quer
atingir com a elevação da taxa de juros. Mas, na verdade, esse remédio amargo, que é um remédio que parece que é uma fórmula usada, né? Eu aumento muito a taxa de frequente juros. no Brasil. Esse remédio amargo continuará sendo aplicado e não mudará nos planos ou nos projetos econômicos da ministra Dilma. Existe uma grande cobrança do empresariado, de vários setores, dos economistas, para que o Brasil evolua e não considere apenas esses mecanismos de política monetária para ajustar. Há uma cobrança enorme para que o governo tenha um controle maior dos gastos públicos. Sim. E que isso contribua para a equação. É claro que a presidente eleita já deu vários sinais e várias falas dela indicando uma preocupação com o controle dos gastos. A austeridade na máquina pública é uma palavra que tem sido frequente nos discursos dela e outros ministros que já se pronunciaram. O que a gente precisa ver é o que acontece na prática. Na prática, que projetos vamos ter, quais anúncios virão nas próximas semanas para que resultem em controle de gastos efetivamente. Por hora, é mesmo taxa de juros, até porque as outras medidas são necessárias, mas elas levam um tempo para surtir efeito. Então, o controle dos gastos públicos não é uma coisa com impacto imediato. Com a elevação na taxa de juros, tem consequências imediatas no consumo. O crédito fica mais caro e aí a pessoa pensa 2, 3 vezes antes de fazer uma determinada compra parcelada, esse tipo de coisa. Perfeito. Ivana Moreira conversou conosco mais uma vez, como todas as manhãs o faz, sobre economia. Ivana, grande abraço. Grande abraço. Até amanhã. Até amanhã.